Alice no País das Maravilhas para o vestibular da Unicamp. Talvez, quando você tenha lido a lista com os títulos que vão cair na sua prova, você pensou, este vai ser um livro que eu não vou fazer a leitura, eu não preciso fazer a leitura, porque afinal de contas eu conheço a história, ou eu já assisti a animação da Disney, que inclusive é um belíssimo filme e é fiel ao que está aqui no texto, ou ainda eu assisti à produção do Tim Burton. Enfim, é uma história que toda criança já deve ter lido e relido, escutado. Então, por que será que eu tenho que ler este livro para o vestibular? Porque ele é um livro fantástico, porque ele é um livro incrível, porque ele é um livro que vai muito além do que a gente chama de literatura infantil ou de uma literatura para crianças. Esse livro, publicado em 1865, na Inglaterra, ele é uma encomenda, ele foi feito a partir de um pedido. O autor do livro, que adota o pseudônimo de Lewis Carroll, assim nós o conhecemos, na verdade ele se chamava Professor Charles Dodgson. E esse professor era um professor de matemática, um professor de lógica, inclusive considerado um gênio na sua época, porque muito jovem ele já havia se tornado professor na universidade. As irmãs Liddell, inclusive Alice Liddell, é a menina que faz o pedido a ele, pede então para que ele narre uma história para ela. E isso está descrito logo no início do livro, no início da narrativa, ele descreve esse pedido em formato de poema e ele diz o seguinte: imperiosa, a prima estabelece, começar já. Mais brandamente, aí ela diz então, que não tenha nem pé nem cabeça. Então o pedido de Alice Liddell é que ele, então, conte para ela, e que comece já, uma história que não tenha nem pé nem cabeça. Até esse momento, a gente não vai ter histórias escritas efetivamente para o público infantil. O que nós vamos ter aqui, até esse momento, são as reuniões de fábulas que procuram dar algum tipo de ensinamento para as crianças. Até porque a infância não era vista do mesmo modo que nós vemos hoje. Então as crianças elas eram vistas como adultos em miniatura, pequenos adultos, e por conta disso as fábulas então eram os textos que eram apresentados às crianças. E esses textos continham então os ensinamentos. Vide Chapeuzinho Vermelho, não escolha este caminho, não fale com um estranho. Então não era necessariamente uma história para divertir, mas sim uma história para ensinar. O que o Lewis Carroll vai fazer aqui, ou o que o professor Charles vai fazer aqui, é contar uma história sem pé nem cabeça para que essas meninas possam se divertir, para que elas possam sonhar. E parece que deu muito certo, porque ele escreve o texto, ele conta essa história para elas, ele escreve o texto e é um sucesso de vendas logo que a história é publicada. Como é uma história que trabalha o sentido da subversão, como é uma história que vai narrar o surreal, é uma história sem pé nem cabeça, ela foi ao longo dos anos recebendo várias leituras diferentes. Então a gente vai ter, por exemplo, a leitura de Virginia Woolf, que vai dizer que isso aqui é um tratado de filosofia, que aqui a gente vai ter reflexões filosóficas muito mais importantes do que já havia sido feito até esse momento. Então, quando você estiver se preparando aí para o seu vestibular, pense nisso. Qual foi a motivação da Unicamp em colocar este livro para que você faça a leitura e para que você faça uma interpretação? Não é apenas uma história infantil. Em uma primeira leitura, sim, é um texto infantil, deve ser lido inclusive para as crianças, faz bem ler para as crianças esse texto. A gente vai encontrar aí uma variedade de adaptações que vão dar conta especialmente das passagens mais marcantes. No entanto, a gente precisa ficar atento a toda a reflexão que está sendo proposta aqui, a todo o caráter simbólico que está sendo proposto aqui. Vamos pensar então em estrutura. É um texto relativamente curto, ele está dividido em pequenos episódios, pequenos capítulos que vão dar conta desse movimento de aventura que a Alice vai fazer.
Então, em linhas gerais, o que acontece? A Alice está ali com a irmã, estudando, e ela está muito entediada, ela não está muito interessada no que está acontecendo ali no ponto de história que elas estão estudando, e ela vê, então, o coelho branco passando. E esse coelho branco está dizendo, estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado, e aí nós temos o primeiro impulso a ser prestado atenção, que é o da curiosidade. Ela, ao invés de estar curiosa ali com o ponto de história que elas estão estudando, ela vai ficar curiosa com essa figura do coelho branco que está atrasado e que ele não vai dar bola para ela em nenhum momento, ele sai correndo e ela então vai segui-lo. Desse seguir o coelho, então, ela vai dar de cara com um jardim. Então já não é mais o coelho, ela vai abrir ali a cortininha e ela toca e ela vai então ver um jardim. Então o desejo dela, depois de cair infinitamente, ela vai fazendo várias reflexões sobre esse cair, onde ela tá, o que está acontecendo. Então é melhor eu deixar, é melhor eu sentir, é melhor eu viver o que está acontecendo, até que ela chega ao final da toca e ela vai olhar então para esse jardim. E aí, de novo, o desejo. Ela é uma criança que tem desejos. Ela é uma criança que é movida por impulsos, pela curiosidade e pelo impulso. Então, essa ação de curiosidade, de desejo de conhecer esse jardim, vai fazer então com que ela tome algumas atitudes ali que são atitudes impensadas. E é a atitude, por exemplo, de comer o pedaço de bolo, sem saber o que efetivamente tem naquele bolo, é o impulso de beber o que tem na garrafinha. Ah, não está escrito veneno, então eu posso beber. Então ela tem essa confiança desmedida. E assim as situações elas vão se seguindo. Vamos dar uma olhadinha então para os personagens. A gente vai ter, evidentemente, esse simbolismo da infância curiosa, questionadora, e até no final da narrativa a gente vai ter um momento em que a Alice vai se colocar imperiosa, como aqui o autor já havia nos dito, que são características próprias da infância. Aqui, Lewis Carroll começa a mostrar para nós que a infância não é apenas um momento em que o adulto ele é um ser em miniatura. E isso fica claro, inclusive, no tanto que a Alice cresce, encolhe. Há uma passagem em que ela diz, eu não posso ficar aqui porque eu estou crescendo. E aí a duquesa diz para ela assim, mas você está sempre crescendo, a gente está sempre crescendo. E ela fica então confusa com isso, né? Tá, tudo bem, eu estou sempre crescendo, mas aqui eu estou crescendo um pouco demais. Claro que a saída do autor é colocar de novo aí a linguagem em ação. Porém, para nós fica a reflexão, para os adultos fica aí então a reflexão, né? Estamos efetivamente sempre crescendo? O coelho branco nessa narrativa vai representar as novas experiências. Então é essa nova jornada. A Alice ela está nesse espaço seguro com a irmã, com a família, num local que efetivamente ela conhece, no entanto ela está enfastiada daquilo, ela não está feliz com aquilo, ela está aborrecida com aquilo. Então seguir o coelho é seguir uma nova jornada, é seguir por um novo caminho, é seguir para o desconhecido. E aí a gente vai ter o gato. O gato é justamente a quebra da lógica. Ali, inclusive, a gente vai ter o personagem que mais tarde vai inspirar outras histórias, como por exemplo lá o Matrix, que é a ideia de você sabe para onde você quer ir? A cena mais emblemática, que muito provavelmente você já viu aí no Instagram, enfim, nas redes sociais, é a cena em que a Alice está enfurecida, perguntando para o gato que caminho eu devo tomar. E aí ele pergunta para ela, mas você quer ir para onde? E ela diz, eu não sei, eu não tenho a menor ideia para onde eu quero ir. E eles, então, não importa qual é o caminho que você vai tomar. Lá no Matrix, a gente tem, né, a primeira cena do filme, primeira e segunda cena do filme, lá no primeiro Matrix, a escolha dos caminhos. Para onde você quer ir? Você precisa saber para onde você quer ir para então poder
tomar o caminho certo. E é o que a Alice não sabe. Ela não sabe se ela quer voltar para casa, ela não sabe se ela tem que ir atrás do coelho, ela não tem ideia do que está acontecendo ali. Então percebam que, de novo, a gente vai ter aqui um personagem muito simbólico, que inclusive aparece e desaparece. Seria quase que como um mestre, como alguém que vai ajudar a Alice nessa jornada. Ainda a gente tem aqui algumas críticas ao momento em que se vivia lá na Inglaterra. Por exemplo, a autoridade da rainha, né? O cortem-lhe a cabeça. É uma rainha completamente autoritária, que, por exemplo, lá no final da narrativa, quando a gente vai ter lá o julgamento, ela vai dizer, primeiro cortem-lhe a cabeça, depois a gente vai dar a sentença e no dia seguinte a gente vai fazer o julgamento. E a Alice diz, não, isso não é possível, não há como se fazer um julgamento dessa forma. E a rainha então diz, claro que dá, que é o meu reino, eu faço efetivamente o que eu quero. Então a Alice, criança, está de alguma forma contrariando aquilo que está estabelecido. E ela vai tentar fazer esse contrariamento, pode-se dizer assim, ela vai contrariar essa situação a partir da lógica em que ela vivencia aqui no mundo real. No entanto, quando ela tenta fazer isso, dá tudo errado, como por exemplo, quando ela vai fazer lá, apresentar a tabuada, ela não sabe dizer a tabuada, ou quando ela vai dizer que a França é a capital da Grécia, ela não consegue apresentar a mesma lógica que há no mundo real, lá no mundo em que ela está. Personagem que vale a pena também a gente ficar atento por conta das questões temáticas que o vestibular pode vir a te cobrar é a lagarta. A lagarta, ela é a representação da identidade. Então a Alice vai ter alguns diálogos com a lagarta falando sobre as modificações, sobre a transformação. E aí voltemos ao mundo simbólico. Lembre-se de que as crianças eram vistas como adultos em miniatura. E, na verdade, são seres que estão em transformação, que estão se preparando para um novo momento, uma nova jornada, um novo estágio, estão se tornando adolescentes, estão se tornando, então, adultos. A lagarta vai falar dessa transformação, enquanto ela diz que não tem medo de se transformar, a Alice diz que tem medo, que ela queria continuar sendo daquele jeito, que ela não sabe se vai ser melhor da outra forma, e a lagarta insiste com ela, mas você só vai saber se você se transformar, você só vai saber se você estiver lá. A história então vai se encerrar com a Alice acordando deste sonho, ela conta esse sonho para a irmã acha muita graça e acontece um novo sonho. A irmã da Alice então acaba cerrando os olhos e sonhando com a irmãzinha lá vivendo todas essas aventuras. Então a gente tem praticamente o sonho dentro do sonho. Vamos pensar em temática. O que a gente pode esperar aqui para a cobrança, né? Como é que o vestibular vai te cobrar essa leitura? Então aqui eles podem falar de formação de identidade, transição da criança para o mundo do adolescente. A gente vai ter pode ter questões sobre a subversão da lógica. Considerem que o julgamento final, por exemplo, subverte tudo que a gente entende de um roteiro adequado para um julgamento. As convenções sociais que são completamente alienadas, então aquele chá que nunca efetivamente termina, mas eles estão todos ali rodando aquela mesa de chá e aquilo nunca termina, porque afinal de contas o horário também, né, não pode ser modificado, é sempre o mesmo horário naquele local. As questões de poder, então a autoridade dessa rainha, a autoridade do rei, inclusive, que é colocada em xeque aqui por conta da rainha que efetivamente manda em todo mundo, além, claro, de toda a questão de linguagem. Então imaginem aqui que há toda uma sutileza nessa linguagem, toda uma construção de linguagem para apresentar esse mundo irreal, esse mundo nonsense. Então, quando a gente fala, por exemplo, em o que é um mundo nonsense, o que é uma literatura nonsense, muito provavelmente o Lewis Carroll aqui
foi o primeiro autor a usar esse tipo de literatura como um recurso para provocar a reflexão. Primeiro, nas crianças, porque efetivamente foi um livro infantil, foi um livro escrito sob encomenda para as crianças. Mas para nós adultos, esse mundo fora da lógica, esse mundo nonsense, é um mundo que nos faz refletir sobre temáticas como, por exemplo, o poder, a formação da identidade, a experiência humana. Então, já leu Alice no País das Maravilhas? Conta pra gente aqui nos comentários, vamos ampliar essa discussão, vamos ampliar as interpretações do texto, não apenas dos filmes que estão aí disponíveis e que sim, são muito bons, mas a gente precisa conhecer o texto. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de acompanhar a playlist completa com todos os conteúdos que nós temos aqui para o vestibular da Unicamp. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!